O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, comemorou a vitória de Abelardo de la Espriella nas eleições presidenciais da Colômbia e afirmou que pautas da direita continuam avançando na América. Felicitaciones a Abelardo del Tigre, nuevo presidente de Colombia. Las agendas de derecha siguen triunfando en toda América, porque luchamos contra las organizaciones narcoterroristas, contra la corrupción, contra el aumento de impuestos y luchamos para que nuestras naciones sean libres y prósperas. Tu victoria es la victoria del bien sobre el mal. Que Dios te dé sabiduría, salud y fortaleza para gobernar bien Colombia y hacer el bien al pueblo colombiano. Que Deus lo bendiga, sempre com ânimo. Muito bem, com a totalidade dessas urnas lá, dessa eleição, ficou da seguinte maneira. Vou trazer aqui com as urnas apuradas. O Abelardo de la Espriella, ele obteve 49,65% dos votos. O adversário Ivan Cepeda, apoiado pelo presidente esquerdista Gustavo Petro, registrou 48,7% dos votos. O resultado depende, portanto, da confirmação das autoridades eleitorais colombianas. E aí o Gustavo Petro utilizou as redes sociais para afirmar que nenhum resultado deve ser considerado oficial antes do escrutínio final dos votos. Começou ainda ontem, também disse que não deve haver proclamação de presidente antes da conclusão do processo, que a definição depende da justiça eleitoral. E o presidente da Colômbia também afirmou que o país está dividido e citou preocupação com ingerência externa e necessidade de acordo nacional para manter a estabilidade política. Um discurso que a gente já está ouvindo do lado de cá no Brasil também, né, Dácio? Pois é, agora uma soberania, normalmente, ela depende de validação internacional. Isso para qualquer circunstância. Não sei se a nossa população sabe, mas Pernambuco já foi um país, Vidal. Na Revolução Pernambucana, eles conseguiram o reconhecimento de outras nações e, por algum período, eles chegaram a se declarar independentes. A Colômbia já passou pelo processo eleitoral. A informação sobre a vitória, né, da direita já foi amplamente divulgada, ele já foi saudado por outros chefes de Estado, como o próprio Donald Trump também já fez lá uma saudação ao novo presidente colombiano. Eu só tenho uma observação a fazer. A Colômbia vai ter uma grande dificuldade, talvez dos países que estão mudando de direção, talvez seja aquele que terá a maior dificuldade de sanear as suas instituições e o seu próprio país. A Farc, durante muito tempo, operou, com a ajuda, inclusive, de partidos de esquerda de toda a América Latina, participando de organismos como o Foro de São Paulo, dominando áreas muito significativas, espalhando minas, inclusive. Existe toda uma geração de pessoas mutiladas na Colômbia por conta das tais minas quebra-patas, né? Então, é uma organização muito poderosa, a Farc, com cerca de mais de 300 mil membros. Não é qualquer coisa, não é uma simples organização criminosa, não. Eles têm um grande domínio. De fato, a eleição lá foi apertada. A gente viu, assim como no Peru, um fenômeno diferente, né, onde no interior, nas áreas dominadas pela Farc, a esquerda teve mais votos, porque, na verdade, não é uma eleição entre direita e esquerda, é uma eleição entre um mundo civilizado e o narcoterrorismo. Então, eles terão grandes dificuldades e eu espero que o Brasil siga na mesma direção para poder ajudá-los. Não será uma coisa muito simples e existe sim ainda a possibilidade de que a esquerda, né, ela possa reagir de forma truculenta e violenta, porque a linguagem utilizada durante as últimas décadas na Colômbia foi a linguagem do terror, a linguagem de muitos atentados. Então, é bom que a gente acompanhe esse processo da Colômbia com muito otimismo, mas compreendendo que é um país que ainda terá muitas dificuldades, porque a esquerda lá
no mundo todo, né? É terrorista. Eu vou trazer aqui, antes de ouvir o Marcelo Suano, o que disseram outros líderes da direita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou Abelardo de la Espriella pela vitória na eleição e afirmou que se trata de uma grande vitória. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, disse que espera trabalhar de forma próxima com essa nova administração. O presidente da Argentina, Javier Milei, utilizou as redes sociais para comparar o cenário político da América Latina em 2023 e 2026, destacando o crescimento de forças da direita na região. Diga, Suano. Esse mapa é bem interessante porque quando você observa, a Venezuela já não é mais tão vermelha e existe uma grande probabilidade do Brasil deixar de ser vermelho. São alguns pontos para mim que são essenciais. Primeiro, aquilo que o Gustavo Petro falou, que só vai reconhecer depois de uma determinação final, é que lá são 2 etapas. Até agora vai ter a etapa da confirmação que é necessário que seja feito. Isso é legal. O que não é legal é aquilo que o Petro está falando, de eles estarem pedindo já a anulação de zonas eleitorais e de urnas. Exatamente por quê? Porque eles querem derrubar essa eleição legítima que foi reconhecida, inclusive por observadores internacionais. Para encerrar, tem um dado que o Dácio trouxe acerca da soberania, que a soberania depende do reconhecimento internacional. É essa a lógica que traz. O conceito de soberania ele vai se desenvolvendo ao longo da Idade Moderna até chegar na Idade Contemporânea. Nada está acima da autoridade sobre um determinado território, de um governo sobre um determinado território e sobre uma determinada população. E isso está configurado, né, na questão da autodeterminação dos povos na Carta da ONU. Só tem um detalhe, razão pela qual aquilo que o Dácio trouxe é legítimo. Se um determinado Estado foi tomado pela corrupção e as suas condutas significam a desestabilização de todos os países na região e pode afetar a ordem internacional, aí essa soberania ela causa um problema para a ordem internacional, o que legitima, de certa forma, que outros países possam reivindicar os seus direitos ao ponto de ou peitá-los ou então fazer até uma guerra. Essa é a questão que tem que ser trazida. E aí, realmente, o governo vai sofrer. Por qual razão? Porque as articulações internacionais da esquerda vão fazer de tudo para destruir aquilo que a Colômbia tentará configurar de reconstrução. Essa é a razão pela qual precisarão muito dos Estados Unidos. E parabéns, os Estados Unidos estão realmente dizendo, nós vamos apoiar até o final, porque foi legítima essa eleição e isso significa a estabilização da região. Eu assino a Revista Oeste porque entendo as informações que eles trazem para nós. Transparência, coerência e o saber. Conforme os fatos realmente estão acontecendo no Brasil e no mundo. Isso ajuda a todos nós a despertar conhecimento e que nos dá a direção de escolhas e não ser manipulado. Fazendo isso, nós estamos cooperando com um grupo de comunicadores e jornalistas que estão fazendo o melhor para a nação brasileira. E eu sugiro que vocês também que são brasileiros e querem o melhor, para que essas informações cheguem a mais pessoas, assinem também a Revista Oeste. Forte abraço! Assine Oeste você também.